senhor professor Nicolau Obladen, diretor técnico e sócio da empresa Habitat Ecológico Limitada, e que recebemos agora no palco. Bom dia a todos. Quero, no início dessa apresentação, contrariando o que a técnica às vezes determina em curtos espaços de tempo para apresentar determinados temas, o meu é um pouco diferente do anterior. Eu tenho 40 slides e quero mostrar isso numa velocidade que seja compreensível para vocês. Me perdoem se as coisas não forem como estavam programadas, mas eu sei que o tempo também está curto. Quero agregar logo no início para o Silvio e para o Matheus, que trabalhando numa das cidades do estado do Paraná, em Malé, descobri que a primeira igreja ucraniana construída no estado do Paraná, no distrito de Dorizon, tem uma igreja construída toda em madeira. E está lá até hoje. E eu recebi um convite da prefeitura de pintar um quadro, porque eu rabisco algumas coisas, um quadro dessa igreja para ser colocada na Casa de Cultura, que vai ser inaugurada agora. Então, quero fazer uma ponte com a tua madeira que foi apresentada anteriormente. Quero agradecer o desafio que me foi passado pelo Bruno. O Bruno gosta dessas coisas, ele provoca as pessoas e faz você correr atrás do prejuízo. Correndo e avançando naquilo que eu pretendo apresentar, vamos lá. Estamos aí falando, então, num desafio para nós da engenharia sanitária, a proteção do meio ambiente, questões sociais e governança, práticas de políticas e processos cooperativos que abrangem a área da sustentabilidade. Na minha visão de engenheiro civil e sanitarista, tenho acompanhado, vamos dizer, uma sequência de épocas e momentos que nos levam a refletir e trazer esse material que eu reuni depois do convite formulado, na tentativa de engajar o saneamento básico dentro desse tema que nos foi proposto. Busquei as origens lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, saúde e bem-estar, depois aqui embaixo, água e os elementos que compõem os objetivos que foram fixados lá anteriormente, talvez muito antes da palavra ou da sigla ESG, que representa, vamos dizer, uma visão moderna, com raízes, vamos dizer, como foram mostradas aqui hoje também nessas palestras anteriores, que pensam, mas que não executam, projetam, mas não vivem os momentos, vamos dizer, básicos dessa sustentabilidade do mundo em que nós vivemos. Trago para dentro desse panorama o saneamento básico. Saneamento básico para nós é uma estrutura que por muito tempo não foi assimilada como um conjunto de atividades. Abastecimento de água independente. Curitiba, há muitos anos atrás, tinha aproximadamente 12%, 13% de água tratada, tinha 3 ou 4% de esgoto tratado, e hoje nós vemos essas atividades de abastecimento de água que estão colocadas aí, captação, adução, tratamento, reservação e distribuição, o esgotamento sanitário com coleta, transporte e tratamento, principalmente pontos de lançamento finais desse não tratamento de esgoto sanitário, contribuindo para um ataque e uma situação difícil de controle no meio ambiente, porque simplesmente pelo aperto de uma válvula de descarga,
pretendemos transportar os dejetos que nós geramos e dispomos isso no meio ambiente se não houver o tratamento. Vou passar mais depressa. A drenagem e o manejo de águas pluviais, o que nós chamamos de microdrenagem e macrodrenagem, levando as águas provenientes dos sistemas que captam as chuvas e todo o volume de água durante as grandes precipitações. Esse, na sequência, vamos dizer, é talvez a parte do saneamento mais esquecida, é o filho pobre do saneamento, e que agora se desperta, vamos dizer, em função dessas catástrofes que vimos, inclusive agora, durante essa semana, no nosso estado do Paraná, numa cidade pacata, tranquila e sossegada no nosso estado, no sudoeste, que foi Francisco Beltrão. Então, esse é um capítulo à parte, mas eu quero chegar na associação, ou pelo menos pretender fazer uma demonstração de que a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, que passa por um acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, que está se reinventando, que está se remodelando dentro de uma série de conceitos que eu pretendo apresentar para poder chegar a uma proposta final. Uma parada. Essa é uma sequência bastante interessante. Eu fixo a posição homo com problemas ambientais. Um dos maiores problemas das administrações municipais, sem dúvida, ainda é a parte de resíduos sólidos urbanos. Então, vamos lá. Era assim o sistema. Primeira fase, coleta e disposição em locais chamadas e determinadas por lixões. Uma segunda fase, onde o lixão passou a ser chamado de aterro controlado, a presença de catadores, a presença daqueles pretinhos que estão ali, são os urubus, e, consequentemente, a busca, através do catador, a comercialização dos resíduos, levando isso a depósitos e aparistas, que encontraram o caminho das indústrias recicladoras para a geração de novos produtos. E a terceira fase, onde começa a se pensar em resíduos com características de resíduos orgânicos, rejeitos e orgânicos, de tal maneira que começaram a se implementar rotas e caminhos em busca da possibilidade de encontro de novos caminhos, mantendo já no meio do sistema dos recicláveis a possibilidade de associações e cooperativas de catadores, tentando disciplinar e interligar nesse sistema os catadores e carrinheiros que circulavam em grande quantidade, hoje, pelo menos em Curitiba, reduzido em função do número de associações que foram criadas, e, na fase final, o lixão ou aterro sanitário, para aquilo que sobrava da coleta seletiva. Muito bem. A quarta fase incorpora, vamos dizer, nesse sistema, a possibilidade de aterros sanitários como uma tecnologia utilizada no mundo inteiro, mas trazendo, vamos dizer, especificidades para que o município assumisse essa responsabilidade de coletar, transportar e dar uma destinação adequada aos resíduos sanitários, os resíduos gerados pela coleta de resíduos da cidade. Essas quatro fases, vamos dizer, num determinado momento aqui no Brasil, o BNDES, em 2013, iniciou um trabalho trazendo técnicos do mundo inteiro, inclusive de 12 países e mais alguns da América Latina que se incorporaram no final do sistema para definir rotas tecnológicas, como disciplinar esse caminho, esse trabalho de coletar, transportar e dar uma disposição adequada. São várias
várias rotas, vários caminhos que estão aí, dando origem a propostas que diziam que cidades até 30 mil habitantes têm que ficar numa rota simples, não tentar buscar novas tecnologias, não tentar buscar novos caminhos, mas sim simplesmente fazer o trabalho de casa, coletar, transportar e fazer uma disposição de 3 elementos: recicláveis, rejeitos e orgânicos. Para cidades até 30 mil, esse é basicamente a proposta do BNDES. Em cidades de 30 a 50 mil, já começam a se somar algumas novas modificações, avançando para cidades entre 250 a 1 milhão de habitantes e acima de 1 milhão de habitantes, demonstrando que pequenos municípios têm que fazer o trabalho de casa, o mais simples: coletar, transportar e dispor da melhor maneira possível. Cidades maiores, cidades que começam a apresentar volumes de resíduos, podem, eu diria, se aventurar, isso em 2013, a novos caminhos, a buscar novas alternativas e novas tecnologias. Esse é, então, o trabalho que nós elaboramos lá naquela época, 2013, com o BNDES. Eu coloco aí, vocês não vão conseguir detalhar isso tudo que está colocado aí, mas numa cidade, West Palm Beach, Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de visitar na época da PUC, quando estávamos montando o curso de Engenharia Ambiental, vocês veem as rotas detalhadas com caminhos. Aqui na frente vocês veem lá o coletado, o transbordo, a recuperação e outras tecnologias. Como tudo isso passou a ser pesado, controlado e com rotas definidas por caminhos dos mesmos resíduos gerados anteriormente, que eram ou jogados em lixões ou que passaram a ser jogados ou lançados nos aterros. Muito bem. Surge lá, na época de 80, a mudança de conceitos. Até 80, a palavra lixo era muito comum. A criança chegava em casa e dizia: mãe, o que eu faço com essa boneca quebrada? Põe no lixo. Quer dizer, não existia um conceito de palavra nova que determinasse esse caminho. Lixo, garbage, palavras waste, que foram utilizadas nessas épocas, trazem uma lembrança de que tudo que não prestasse era jogado no lixo. Com a mudança desses conceitos lá na época de 80, você começa a perceber uma mudança dessas palavras lixo para resíduos sólidos. Solid waste, resíduos sólidos na Argentina, a língua espanhola, e vocês começam a perceber que surgem novos conceitos. E a palavra, primeira vez incluída nesse roteiro de resíduos sólidos, é a reciclagem. Então, a reciclagem foi a primeira mudança tradicional que foi aplicada aos resíduos sólidos urbanos. Eu dou exemplo aí, programa Lixo Útil, que tive a oportunidade de implementar na cidade de Toledo, buscando veículos apropriados para separar pelo menos um material determinado como material reciclável. Então, aí o Jogue Limpo, o programa de Cascavel, Ecolixo, com caminhões especializados, separados da coleta tradicional, vocês vejam que você começa a destrinchar esse volume de resíduos, dando prioridade basicamente aos recicláveis. Surgem as associações cooperativas, isso tudo, vamos dizer, eu diria hoje resumido, não acredito que tenha uma cidade no estado do Paraná que não tenha associação ou cooperativa. Todas têm. Então,
a parte de reciclagem caminhou e deu origem a uma série de propostas aqui em Araucária, inclusive do lado do barracão, vamos dizer, dessa separação, um centro de tecnologias e artes em materiais recicláveis, para colocar os filhos dos catadores, dos que operavam o sistema, trabalhando, aprendendo como mexer com metais, plásticos, papel, papelão, uma escola do lado do sistema que estava sendo implementado. Vamos em frente. Coleta seletiva para compostagem e vermicompostagem. Começar a mexer na outra parcela dos resíduos, na parte orgânica. O que fazer, como entregar esses materiais. Exemplos surgiram, um dos primeiros em Florianópolis, típico, os baldinhos, a revolução dos baldinhos. Quem não conhece essa história, vamos dizer, é bom buscar um pouco de conhecimento atrás disso, porque nós vemos crianças saindo de casa com o pai para levar num baldinho o resíduo orgânico para uma unidade de compostagem, que recebia esse material para levar para a agricultura, para fazer humus e recompor dentro da agricultura. Exemplos que existem, estão por aí em várias cidades, não vou perder mais tempo aí. Com isso, então, a coleta seletiva se formatou. Curitiba tem mais de 25 associações e cooperativas. Vocês não veem mais carrinhos, poucos carrinhos em Curitiba. Quantos carrinhos existiam no centro da cidade, nas horas de fechamento da parte comercial? Quantos existem hoje? Então, por um trabalho feito da prefeitura, foram incorporados em associações e cooperativas, fazendo o mesmo serviço, só que de outra forma, num gerenciamento ou numa formatação de entender a mesma forma de trabalhar com os resíduos, mas com uma governança diferente. Então, tem aí a situação. Quero avançar, porque, além disso, discute-se muito a entrega voluntária. Vários pontos de entrega voluntária. Como a população passa, vocês veem ali no entorno, uma série de possibilidades de você levar os teus resíduos em lugares onde, já acoplado a esses pontos de entrega voluntária, empresas interessadas nesses resíduos, que já levam para suas indústrias ou transferem para indústrias recicladoras. Então, aí também uma visão já associada, vamos dizer, à parte referente à reciclagem. Aí, uma proposta de uma publicação que foi feita, inclusive, com a Unilivre. Cadê o Celso? Já saiu. Que foi patrocinada, vamos dizer, inclusive, pela Unilivre, que recicla, uma publicação sobre toda a história e as proposições finais, incluindo um centro de cultura e de formação do lado dessas unidades, permitindo, vamos dizer, que pessoas acessem e tragam toda a parte de reaproveitamento do material reciclável para fechar, vamos dizer, o ciclo dessa fase da reciclagem. Muito bem. Uma parada para eu tomar fôlego, porque meu fôlego foi infelizmente acometido por Covid no início desse ano, mas eu estou aqui tentando, firme e forte, tocar o barco para frente. Essa imagem mostra um rio na Austrália, no século XIX, onde mineradores estão em volta do rio, catando e buscando ou fazendo a sua bateagem, vamos dizer, ou utilizando suas bateias para coletar o ouro desse rio. E trago aqui uma imagem em Guatemala 2012, outros mineradores catando lixo dos rios que trazem da cidade. Então, essa é uma parada para a gente
avançar. Uma outra imagem vou falar da madeira, das árvores, do reflorestamento, populações que vivem ou viviam nessa imagem dos galhos que sobravam da madeira retirada da floresta. Quer dizer, reciclagem de populações mais vulneráveis que tinham acesso a esses galhos para poderem utilizar nas suas residências. E essa aqui é uma outra também que demonstra os campos de trigo, chamados as respigadoras. As pessoas que vinham depois do trigo colhido, o que sobrava no solo, essa imagem demonstra a colheita desse material correspondente ao que sobrou e que não foi possível de ser aproveitado. Entramos numa fase, vamos dizer agora, dos aterros sanitários. A busca de uma solução em que se possa resolver em conjunto a disposição dos 3 resíduos, daquilo que sobra da reciclagem, os orgânicos que ainda não têm um caminho determinado e os rejeitos, aterro sanitário. Esse é um dos últimos aterros sanitários que projetamos, mostrando, inclusive, tecnologias adequadas. No final do aterro sanitário, em vez de lagoas de estabilização, utilizando grandes espaços para poder fazer o tratamento do efluente, nós vemos aí uma estação com tratamento do percolado compacta, de tal maneira que o espaço ocupado, voltando ali, dá para ver o espaço daquele em amarelo, e do lado uma unidade de tratamento do biogás, já com geradores, aproveitando o metano para geração de energia elétrica, para ser utilizado no próprio aterro e o excesso repassado para a Copel. Aí os equipamentos, tratamento da biogás, o antigo aterro da Cachimba, hoje foi referenciado aqui, inclusive, na possibilidade de que se transformou essa área que era um aterro sanitário, hoje numa promoção, vamos dizer, exatamente do conceito que está se discutindo aqui, em termos de reaproveitamento dessa área, com células fotovoltaicas construídas em cima do antigo aterro sanitário. Porque é uma área de um passivo ambiental que vai permanecer por 15, 20, 30 anos, até quando sem ocupação. Então, dentro do bairro que está sendo implementado do Cachimba, está, vamos dizer, essa possibilidade. Nesse meio tempo, começam a surgir novas tecnologias, começam a surgir novas propostas, novas empresas, novos centros de pesquisa que vão em busca da valorização de materiais reaproveitáveis nos resíduos sólidos. Reciclagem já abriu seu caminho, mas em busca do composto orgânico e de insumos energéticos, definindo novas rotas para os resíduos sólidos, rotas tecnológicas, mecânica, biológica e térmica. Então, esse é o ponto que eu quero trazer, vamos dizer, toda a nossa caminhada sobre resíduos sólidos e avançar com essas novas tecnologias para dentro desse sistema, coisa que nós estamos buscando e ainda não conhecendo com detalhes essas possibilidades. Rotas mecânicas, introduzir isso no sistema de lixo, de coleta de resíduos sólidos. Trazer novas possibilidades que permitam a separação dos resíduos e não encaminhamento diretamente para o aterramento. Daqui, das rotas mecânicas, eu posso tirar o CDR, que é o combustível derivado de resíduos, que pode servir, inclusive, de matéria-prima
na indústria cimenteira, para que você possa utilizar esse CDR para queimar, para transformar o clinker em cimento. Aqui a Votorantim tivemos oportunidade na semana passada, né, ou retrasada, num seminário apresentado por 19 fábricas ou cimenteiras do Brasil que já estão adotando esse sistema. Rotas biológicas, compostagem, buscar novos caminhos para o material orgânico e não simplesmente o aterramento. Com possibilidade de peneiramento, separação, enfim, algumas unidades que inclusive tive a oportunidade de visitar na França, na região de Bordeaux. Rotas biológicas com biodigestão. Biodigestores num processo anaeróbio gerando gás, com toda a possibilidade, vamos dizer, de você trabalhar com esses sistemas. E térmicas, aí já apresentando inclusive algumas visões desse material do reaproveitamento do material chamado ou determinado como CDR, batizado como CDR, na possibilidade de rotas térmicas. Então, isso está chegando, já chegou em outros países. No nosso país, infelizmente, chegaram em algumas localidades de uma maneira errônea. Prefeito viajando para a Polônia para comprar um incinerador para queimar o seu lixo. Quando põe em funcionamento, compra o equipamento, instala no município, chega à conclusão que a quantidade de resíduos gerados faz o incinerador trabalhar 2 horas e o resto do tempo o equipamento fica parado. Vai em busca de outros parceiros, de outros municípios, de queimar serragem, que hoje tem um preço fantástico como cama de aviários. Ninguém quer queimar serragem. Está lá, quem quiser visitar, não vou revelar o nome, mas uma cidade no estado do Paraná, onde tem um monumento, vamos dizer, a essa falta de conhecimento, busca de solução, mas infelizmente não vingou, porque os municípios do lado já têm soluções próprias que não se encaixam no sistema que foi bolado por aquele prefeito. Muito bem. Digo isso porque a dificuldade ela existe, da mesma maneira que existe a vontade de resolver o problema. Então, fica aí uma parte que eu quero deixar bem claro. Participamos, Kelly e eu, minha filha que está aqui na frente, que inclusive foi a que fotografou a igreja, ela é responsável lá em Malé, e que eu estou pintando para entregar lá. Então, no trabalho de Itaguaí, que nós fizemos no Rio de Janeiro, existia uma grande discussão com relação a trazer para Itaguaí todo o resíduo sólido da região metropolitana do Rio de Janeiro e das cidades da Baixada Fluminense. Isso representava um volume tremendo. Não existia município interessado, mas um deles, Seropédica, se aventurou a trazer esse resíduo para o seu município. E, nesse meio tempo, a Universidade Federal Rural não queria que todo o resíduo do Rio de Janeiro viesse para a Seropédica. E entraram buscando soluções. Esse aqui é de uma empresa que trazia soluções, chamaram soluções que existiam, vamos dizer, se apresentavam no Brasil, mas que, infelizmente, tinham a combinação de alternativas para evitar o aterro sanitário. Numa caneteada, vamos dizer, da Câmara Estadual, a área se transformou como ponto de interesse regional e metropolitano, e todas essas discussões em busca de novas tecnologias ou possibilidades
de mesmo instalar naquela região, mas que não fosse um aterro sanitário, deu origem a um aterro sanitário que hoje talvez seja um dos maiores, se não for o maior, da América Latina. Então, como trazer isso tudo para dentro, como reunir essas novas tecnologias, como convencer tecnicamente a possibilidade de utilização, mesclando soluções já existentes com novas tecnologias. Vem 2022, no início desse ano, já vinha mais detalhado anteriormente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que divide e coloca embaixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, responsabilidade do município, responsabilidade dos geradores e a responsabilidade compartilhada. O último, a logística reversa, o do meio, os resíduos especiais, e lá na frente, o que cabe ao município. Porque o município já estava avançando, vamos dizer, em alguns municípios, para fazer ou resolver o problema dos grandes geradores e de responsabilidade compartilhada. O município tem que resolver, são os de limpeza urbana e os resíduos domésticos, comerciais e dos serviços de pequeno porte. Então, aí, essa divisão agora é para valer e nós precisamos, vamos dizer, adequar os nossos resíduos sólidos a essa matriz. Muito bem. Chego a uma proposta. Trago uma proposta para nós podermos conversar sobre o assunto. Incorporação de fatores socioambientais nos investimentos públicos e privados, investimentos sustentáveis, preservação dos resíduos, dos recursos hídricos, eliminar a perda da biodiversidade e a gestão ambientalmente correta dos resíduos. Reunir isso tudo e surge daí uma possibilidade de investimento, operação e manutenção desses sistemas, a geração de empregos, a geração de renda, os benefícios que podem advir dessa reflexão e benefícios da saúde pública, econômicos e ambientais. E aí conseguimos desenhar uma primeira proposta, vamos dizer, uma primeira forma de trazer de lá município, que está escrito município, tinha que ter um Szinho a mais lá, municípios, com seus resíduos sólidos urbanos, a quantidade de 0,6 a 1 quilo por habitante dia, isso caminhando para os aterros sanitários que levavam para o lixão, já não existe mais. Os aterros controlados também já são proibidos. E nós vamos então para os aterros sanitários, ou ainda pode existir as trincheiras, ou as células, como está desenhado lá em cima, que foi Toledo. E eu desço aqui nos resíduos sólidos urbanos para as rotas mecânicas. Achamos nós, nessa primeira leitura e encaminhamento, que antes de ir para rotas biológicas e térmicas, que se processem os resíduos, que se separem aquilo que chegou na parte final, e você teria, então, rotas mecânicas, eu acho que é aqui que acende a luzinha. Opa, já fiz bobagem. Aqui. Beleza. Então, deixa eu voltar. Desculpe. Achei o vermelhinho aqui. Então, essas rotas mecânicas, como nós mostramos naquela imagem anterior, a possibilidade de criação do CDR, rotas térmicas que passam a ser umas para cimenteiro com processamento na indústria cimenteira e outras, as rotas biológicas, fermentação anaeróbia para compostagem e a digestão anaeróbia para que nós pudéssemos compor aqui compostagem, o composto mais nutrientes químicos NPK, formando adubo organomineral,
o composto levado para as minhocas, vamos dizer, virando alimento e virando humus. E aqui embaixo, o biogás gerado da digestão anaeróbia, a possibilidade de utilização em formação de energia elétrica, térmica e combustível. Com isso, então, nós tentaríamos reunir todos os elementos. O que está lá atrás para a coleta seletiva temos que respeitar, senão nós vamos perder a mão de obra desse pessoal que já está encaixado em associações e cooperativas. Não podemos tirar o ganha-pão dessa população, mas temos que, ao mesmo tempo, avançar em novas tecnologias, buscando essa formatação que aí está. E trago como último slide a imagem simples do Sistema Integrado e Descentralizado de Tratamento de Resíduos e disposição final de rejeitos dos municípios que integram o Conresol. O Conresol é o consórcio de resíduos sólidos da região metropolitana de Curitiba, que tem a união de todos os municípios para a busca definitiva e apostando ainda nos aterros sanitários. Lembramos que aterro sanitário, depois de preenchido o seu tempo de utilização, ele vira num grande passivo ambiental. E aqui, de uma maneira bem resumida, as unidades que foram implementadas. Vocês veem aqui na região norte que vão ser implementadas com a parte do tratamento mecânico e biológico, aqui uma unidade de tratamento só mecânico, aqui, de novo, tratamento biológico, mecânico e biológico, mais uma unidade final, e o que não for possível de absorver vai ao aterro sanitário. Esse é o modelo de uma concorrência pública que foi lançada em 2019. Infelizmente, não prosperou, porque houve briga dos próprios interessados nessas tecnologias, cada um impetrando mandados de segurança sobre a proposta do outro. E, numa nova reflexão, numa nova reformulação, foi lançada essa reedição esse ano, agora, no mês que passou, tentando transformar esse modelo em realidade. Acho que é um caminho pesado, é um caminho que nós, da parte de resíduos sólidos, eu digo nós, porque eu venho caminhando por essa área há muitos anos, tentando buscar, projetando, fazendo, mexendo, primeiro na parte de universidades, como consultor, e agora como sócio e coordenador de uma empresa que se apresenta aqui como Habitat Ecológico, na tentativa de podermos modificar esse pensamento de que onde eu jogo essa boneca, mamãe? No lixo. De definirmos um caminho, definirmos rotas tecnológicas que nos permitam, vamos dizer, reunir o conhecimento e não simplesmente transformar para pequenas municipalidades, municípios, determinadas tecnologias que não vão ser economicamente possíveis ou viáveis de serem implementadas, causando talvez mais dano ao meio ambiente do que apresentando soluções. Então, eu deixo aqui, basicamente, o nosso final de apresentação, lembrando, agora, como ex-professor, tenha consciência, não compre tanto, não gere tantos resíduos recicláveis, use o que tem, reforme, invente, reaproveite, troque, doe, venda. Se não for possível, então leve o seu resíduo reciclável a locais onde possa ser reutilizado, os pontos de entrega voluntária, gere empregos com ele, gere oportunidades, gere recursos e crie uma vida diferente para você, para os seus semelhantes e para o mundo. Obrigado.